Vamos lá. Esse é o primeiro episódio do podcast que vai aqui pro YouTube. Eu tô bem nervosa, então, enfim, se você caiu aqui de paraquedas nesse podcast, eu tenho um podcast que chama Desculpa o Áudio, onde eu respondo basicamente algumas amigas e consulentes, porque eu sou cartomante também, lá no WhatsApp, e às vezes eu sinto vontade de falar para além do que eu já estava falando ali, mas duraria um episódio de podcast. Então algumas amigas minhas, pessoas próximas a mim, me indicaram para fazer esse podcast com essa proposta, porque são assuntos muito interessantes e com vários assuntos que eu tô estudando e que eu vejo que são muito pertinentes na vida, enfim, das pessoas próximas a mim ou que me procuram para buscar conselhos. Eu gravo com o meu celularzinho como se eu estivesse gravando um áudio de WhatsApp mesmo, porque ele sai o mais natural possível. Mas esse assunto em específico, eu queria muito que viesse aqui pro YouTube, porque é uma coisa que eu preciso falar e que eu sinto que não muita gente fala na internet hoje em dia, que é sobre as nossas... Por que as nossas mães não têm amigas? Esse episódio foi baseado em um episódio que eu escutei no Tira Essa Brisa, lá no Spotify, que tem o mesmo título, Por que a Minha Mãe Não Tem Amigas? Eu escutei esse episódio ano passado e ele me tocou muito, sabe, de pensar em vários contextos. Mas vamos lá, porque você clicou nesse episódio por algum motivo. Então vamos pensar, por que as nossas mães não têm amigas, né? No episódio do Tira Essa Brisa, ela fala muito sobre como a mãe dela foi muito jovem, né? E eu tive uma mãe muito jovem também. Lembrando, tá, gente, que esse episódio eu estou fazendo, tá? Não é pra filhos e filhas, tá? Que sofrem abuso psicológico de mães narcisistas ou totalmente desconexas da realidade, tá bom? Porque eu vi muito conteúdo sobre mãe, porque ontem foi Dia das Mães, inclusive aqui nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos, eu sou au pair aqui. Posso contar um pouco da minha experiência depois aqui no YouTube, mas aqui foi Dia das Mães ontem, e bem, muitos conteúdos na internet sobre isso. Eu tô longe da minha mãe, mas muito perto de vários problemas. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é mesmo? Então, aqui eu usei desse espaço para poder falar um pouquinho para outras mulheres e para outras pessoas também que queiram ouvir sobre isso, sobre uma experiência individual que é sobre, às vezes a sua mãe, ela não é narcisista, ela só foi totalmente sobrecarregada, né, por um sistema que acabou com ela, entende? E aqui a gente vai falar de muitas nuances, tá bom, gente? Então, vamos com calma. Mas então a gente tem a primeira camada, né? Que é essa mãe que foi obrigada a ser mãe porque ela engravidou por N fatores, porque ela engravidou porque é o nosso sistema reprodutivo, ele funciona de alguma forma, e ela não encontrou aborto legal. Então a gente tem ali um abandono do Estado, né, com a saúde pública, da saúde do corpo dessa mulher, dessa menina, porque muitas mães na adolescência, né, que, enfim, gente, vai de diversas idades, mas principalmente ali na época que a minha mãe engravidou, ela tinha 18 anos. Então, eu me imagino com 18 anos, hoje eu tenho 23, vou fazer 24, e eu não me imagino sendo mãe nessas condições, então eu imagino pra ela. Às vezes a sua mãe pode ter sido mãe muito mais nova do que isso e não teve psicológico pra poder lidar. Então, o primeiro abandono foi o do Estado. Segundo, porque às vezes ela teve um casamento compulsório, ela não queria casar, mas ela se viu obrigada a casar e construir uma família e ter filhos, e ela se viu presa nessa realidade porque ela não tinha outra, né? Então a gente tem ali a socialização do patriarcado, né? E como ele obriga a gente a fazer certas coisas. E aí, gente, a gente tem várias camadas
porque a sua mãe não tem amigas. E às vezes parece que ela te sufoca com muitas coisas. Eu sinto que eu sofro muito isso com as amarras, o sufoco que é ser. E nesse podcast ela fala um pouco sobre isso, né, no Tira Essa Brisa. Ela fala um pouco sobre como ela viu que as amizades dela são muito importantes e pra mãe dela não, sabe? Ela até fala que a mãe dela faz coisas, então a mãe dela vai para os lugares, fala com as pessoas e tudo mais, mas ela não nutriu amizades. E eu fico um pouco preocupada, né? Principalmente no meio das minhas amizades e descobrindo agora a descentralização do amor romântico e descentralização dos homens também. Vários perfis para indicar, Adriana Ventura, Vênus Exilada, enfim, são as que mais viralizaram e que entraram na minha mente, fizeram um boom, assim, e mudou completamente o meu algoritmo. E agora eu penso de uma forma tão diferente e eu posso ver isso com as minhas amigas, sabe? O quanto a gente não percebe. Graças a Deus eu tenho amigas perfeitas, maravilhosas, que entendem que somos uma rede, que somos amigas, que somos amigas, somos mulheres, somos irmãs. Eu tenho amigas que são assim, mas ainda assim elas vão se sentir incompletas porque elas não têm um homem, um casamento, porque não tem um homem que as escolheu, né? Hoje eu tive que ouvir de uma amiga que ela ia rondar uma outra amiga para poder sondar, para entender se o menino no grupo de amigo dela tava afim dela, né? O que ele sentia por ela. E esse esforço mental, sabe? Tipo assim, poxa, você vai ligar pra falar com uma amiga. E eu sei, gente, que esse não foi. Porque eu sei que muito provavelmente ela vai escutar esse podcast e ela vai falar assim, mas esse não foi o único interesse. Mas, tipo assim, ao invés de você pensar que você tá falando com uma amiga de muito tempo, uma amiga que tá longe, essa amiga mora aqui nos Estados Unidos comigo, é uma amiga que tá longe, você vai usar dessa conversa com a sua amiga pra sondar um garoto, porque você quer um garoto. Você não pode só gostar da companhia da sua amiga. Isso me deixa muito preocupada, porque eu vou contar o caso, né, que eu vejo com uma pessoa próxima a mim, né, que ela teve uma filha, ela teve a carreira, então ela foi atrás dos estudos, foi atrás de tudo, uma pessoa brilhante que eu tinha e tenho como referência até hoje na minha cabeça, mas hoje em dia eu vejo o quanto ela sofreu porque ela correu atrás de muita coisa, né, pra ela. Então ela correu, lógico, atrás das coisas pra ela, mas ao invés no campo das relações, né? Então ela pegou ali a área dos estudos, da família, né? E correu atrás disso, mas na parte das relações, ao invés dela construir amizades, ir atrás de amizades, o patriarcado fez com que ela corresse atrás de um homem, porque era o que colocaram na cabeça dela, que ela precisava de um homem, que ela precisava de um pai para a filha dela, que ela precisava de um companheiro, porque senão ela ia ficar sozinha. E não passa na cabeça das pessoas que o ficar sozinha, você só vai ficar sozinha se você não tiver amigas, se você não tiver outras mulheres com você. Porque se você está numa relação romântica, gente, quando eu entro no Bumble de amizades aqui nos Estados Unidos, todos, se não assim, gente, 99,9% dos casos são mulheres que casaram e estão sentindo falta de amigas, se sentem sozinhas na relação. Eu tenho uma amiga próxima a mim que casou e ela não tem amigas, ela só tem o marido dela, entende? E ela se sente tão sozinha. E aí eu fui atravessada por um vídeo agora na internet que me fez levantar do meu sofá, arrumar o cabelo, arrumar a minha franjinha, o meu cabelo, a minha cara e falar, você precisa gravar isso pro YouTube porque precisa chegar para mais pessoas, que é nossas amigas. As mulheres são o nosso maior patrimônio. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? As nossas amigas são o nosso maior patrimônio. Na lógica monogâmica das relações com homens héteros, você só tem um marido,
você só tem um namorado. Mas amigas, você tem várias. E se esse homem, como diz a Adriana Ventura, se esse homem decidir um dia que ele vai dar um tabefe na sua cara, você precisa ter amigas pra sair dessa relação. Se você rodou o mundo inteiro, se você aprendeu línguas, fez isso, fez aquilo, fez não sei do que, e você só procurou a vida inteira enquanto você estava fazendo essas coisas, porque o que eu mais escuto de mulheres é isso. Não, mas eu tô fazendo isso, mas eu quero um homem. Tudo bem, mas assim, tudo bem você querer, o problema não é esse. O problema é o quanto você tá esquecendo de procurar por outras coisas. Porque o exemplo dessa mulher que eu dei agora, um pouco mais cedo nesse vídeo, é de alguém que realmente estava fazendo isso. Ela tinha as amizades dela ali do lado dela, sabe? Isso não era o problema. Ela tinha amizades, ela tinha a filha, ela tinha o trabalho, ela tinha os estudos, ela foi atrás dos estudos, só que ela estava procurando na falta. Sabe aquele vídeo da Juti Juti, o pedaço que falta? É isso. Ela foi correndo atrás do que faltava e não soube colher, não soube plantar, não soube cultivar o que ela já tinha. E aí ela chegou num ponto aonde ela perdeu o trabalho, aonde ela saiu do lugar onde ela estava, né, socializada, e enfim, filhos não são para sempre, não é mesmo? Então eles vão embora. Essa pessoa se viu sozinha. Porque ela não tinha um homem? Não, porque ela não tinha amigas. E aí isso é um problema muito grande. Porque daí agora essa pessoa busca incessantemente, tem esse sentimento de estar sozinha, de se sentir sozinha, de se sentir abandonada, porque ela não cuidou do maior patrimônio que ela tinha, que eram as amigas, as amizades. Então por que as nossas mães não têm amigas? Porque elas vieram de uma geração que não soube dar valor às amizades femininas, né? Dessa pessoa eu sempre escutei: eu odeio trabalhar com mulheres, porque mulheres são fofoqueiras, porque mulheres são aquilo. E uma pessoa, eu sei que as feministas raízes odeiam essa palavra, mas o macho centrada, né? Então você só trabalha com homens, você só gosta de estudar com homens, você só se relaciona com homens, e isso vira a sua vida. E aí você esquece das mulheres do seu lado, né? A rivalidade feminina que a gente fala. Mas não só na rivalidade feminina, mas também no cultivar as nossas amizades, sabe? Pensando nisso, gente, eu acho que a minha maior meta de vida agora, e eu vou levar como mantra na minha cabeça, é cultivar amizades, né? E uma coisa que a Vênus Exilada falou na página dela e que eu nunca vou esquecer, e em conversa com uma amiga também a gente chegou nesse ponto, que é: eu prefiro 1000 vezes me machucar em uma amizade feminina. Não é pra se machucar em nenhuma relação, tá bom, gente? Vamos deixar isso bem claro aqui. Não é pra se machucar em nenhuma relação. Mas eu prefiro 1000 vezes construir e desconstruir uma amizade com uma mulher do que fazer isso com um homem e esquecer totalmente das minhas amizades femininas, sabe? Porque essa minha amiga tava falando um caso de uma outra amiga próxima dela, né, uma ex-amiga, que tava falando com ela, falando: não, mas comigo é só uma chance, comigo é só uma vez, porque se me traiu, se traiu a minha confiança, eu não dou mais chance. E aí ela viu essa amiga perdoando um cara por ter traído ela. Então ela trai. E o problema não é você perdoar. Na verdade é um problema assim perdoar, gente. Não perdoem traição. Mas ela traiu esse cara. Ou ela traiu esse cara. Esse cara traiu ela. Ela perdoou esse cara. Mas quando essa minha amiga cometeu um erro com ela, um mínimo erro, ela cortou completamente essa amizade da vida dela.
E eu me preocupo o quanto a gente faz isso também, o quanto eu já fiz isso na minha vida, sabe? De ter insistido em relações, em caras, em relações com homens, várias vezes, enquanto essa pessoa me provava ser o pior homem que já pisou na terra, entendeu? E amizades minhas que eu não insisti. Amizades femininas que eu não insisti. E essa foi uma reflexão que ficou muito na minha cabeça. E hoje, sendo atravessada por esse vídeo de as amizades femininas, as nossas amizades, as mulheres, elas são os nossos maiores patrimônios. A gente precisa. Eu acho que essa consciência me veio muito mais na cabeça de ver a situação dessa pessoa que eu contei aqui pra vocês. De que ela se viu completamente sozinha. Ela tinha amigas naquele momento, né? Ela tinha amigas ali no contexto em que ela estava inserida, mas quando ela saiu daquele contexto, ela não sabia procurar amizades, então ela não sabia fazer novas amizades, ela não sabia falar, se comunicar com outras pessoas, porque o que ela sabia era correr atrás de macho. E eu não tô aqui, gente, pra julgar nenhuma mulher. Não é pra julgar nenhuma mulher, pelo amor de Deus. Enfim, não é esse o intuito. Mas o meu intuito é que a gente olhe pro que a sociedade tá fazendo com a gente, né? Hoje em dia a gente pode ter esses debates abertamente, né, e tudo mais, e ter essa consciência, mas as nossas mães não tiveram. E isso aí é muito complicado, né? No podcast do Tira Essa Brisa, desse mesmo título do episódio, porque minha mãe não tem amigas, ela fala uma coisa no final que me pegou bastante também naquela época e eu levei até pra terapia, em que ela fala que hoje eu, aos 20 e poucos anos, faço festa do pijama com as minhas amigas. Então eu chamo as minhas amigas, elas vêm pra cá, a gente faz drink, a gente assiste filme de menininha, eu posso desenhar, eu posso escutar música, eu posso fazer terapia, estudar, todo esse tempo livre, né, de decorar a minha casa, né, ter as minhas coisinhas, tenho as minhas canetinhas aqui e tudo, ler, isso tudo aos 20 e poucos anos. Aos 20 e poucos anos, a minha mãe estava amamentando uma criança. Eu, especificamente, estava tirando o sangue dela para transformar em leite, para me alimentar. O corpo dela, os ossos dela, o cálcio dos ossos dela fizeram os meus ossos. E isso tudo, enquanto eu tô fazendo arte, enquanto eu tô lendo livros, enquanto eu tô criando um podcast falando com outras mulheres, a minha mãe tava criando uma pessoa. E ela não tinha controle sobre externalizar esse cansaço. Se hoje eu estou cansada de trabalhar, e olha que eu trabalho com crianças, então eu entendo bastante sobre isso. Inclusive a minha chefe até falou Feliz Dia das Mães, porque de certa forma você divide a maternidade comigo. Ela passa 50% do tempo com as crianças e eu passo os outros 50% do tempo com as crianças. E ela também é uma mãe solo. Então eu penso que é muito difícil pensar em cultivar as suas amizades naquela idade, porque hoje eu posso chamar as minhas amigas aqui para criar arte, para colar figurinha, para assistir um filme de sessão da tarde. Hoje eu posso. A minha mãe não podia, porque ela não pôde. Ela estava ocupada me criando, ela estava ocupada fazendo o meu corpo, ela estava ocupada cuidando de uma casa e de um casamento que empurraram ela. E
isso é muito triste, de pensar que as únicas festas do pijama da minha mãe foram as minhas festas do pijama, quando eu chamava as minhas amigas. E, e ainda assim, eu pensava em como eu só queria estar com as minhas amigas e não com ela ali. E ficava assim, ai mãe! Já pararam pra pensar nisso, gente? As únicas festas do pijama da minha mãe foram essas. E pela host, né, pela anfitriã, ela não estaria ali. Então, se hoje a sua mãe não tem amigas, ou se hoje ela te sufoca de alguma maneira, ou se, como eu disse, gente, esse podcast não é para aquelas pessoas que são totalmente violentadas dentro de casa. Não é. Para pessoas que são totalmente violentadas dentro de casa, que são pessoas que sofrem abusos estrondorosos pelas mães, tá? Ou pelas suas genitoras, não é isso, tá? Mas eu acho que eu queria dar um pouco de voz para essas mães que. Voz não, porque eu não sou mãe, mas eu queria trazer aqui uma observação que me atravessou e eu não quero de maneira nenhuma que outras mulheres passem pelo mesmo processo de eu sou jovem, eu tenho as minhas amigas aqui, eu vou ter elas para sempre e então eu vou correr atrás incessantemente de um homem. Tipo assim, amigas que você fez no seu colegial, sabe? Eu sei que você pode levar elas que eu vou levar as minhas pro resto da minha vida, se a deusa quiser, eu vou levar todas as minhas amigas comigo, mas vir pro meu intercâmbio e descobrir novas amizades, descobrir novas pessoas, me fez pensar que eu sempre posso conhecer novas pessoas e adquirir novas pessoas na minha vida, ter novos olhares, ter novas perspectivas e acumular o meu patrimônio mais sagrado, que são as mulheres na minha vida. Então, se você tá aí olhando e pensando, ai meu Deus, eu tenho tudo na vida, mas eu não tenho um homem, procura mais uma amiga. Toda vez que você pensar que você não tem um homem, que você não tem uma família, que você não tem um filho, procura mais uma amiga. Vai procurar mais uma amiga. E aí depois você procura um homem. Procura mais uma amiga, tá bom? E vamos cuidar, tá bom? Vamos cultivar. É sempre um investimento ter amizades. Porque o patriarcado, ele tenta sempre colocar na nossa cabeça que a gente vai terminar sozinha, que a gente precisa de filhos, porque quem é que vai cuidar de você na velhice? Eu estou esperando que as minhas amigas vão cuidar de mim na minha velhice. E se elas não cuidarem, eu vou arranjar outras amigas velhinhas e sozinhas. E vamos cuidar umas das outras, sabe? E outra coisa, gente, não vamos pensar em quem vai cuidar da gente na velhice. Vamos pensar em chegar na velhice bem, que é outra coisa também, entendeu? Vamos pensar em chegar bem na velhice. Vamos agachar na academia pra gente lembrar quando a gente for pegar a compra no mercado. Vamos fazer uma yoga, entendeu? Pra gente poder conseguir mexer todas as nossas articulações e ter uma ótima amplitude na nossa velhice, entendeu? Esse patrimônio que eu quero que a gente cultive. Então, se você tem uma mãe que não tem amigas, às vezes você não pode mudar totalmente a realidade dela, porque às vezes a gente não consegue fazer muito. Eu sinto muito, eu não posso fazer nada pela pessoa que eu contei aqui no vídeo pra vocês. Infelizmente, eu não posso fazer muito por ela, porque o que eu posso fazer é ser a amiga dela, estar lá por ela. Mas eu não posso criar novas amigas pra ela. Mas o que eu posso fazer por mim é não ser a mulher sozinha sem amigas. Porque pra mim seria 1000 vezes pior do que chegar no final da vida sem um marido. É isso. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Porque eu adorei. Não sei, eu gostei. Vou colocar o link
do podcast aqui, porque a gente tem tantos outros episódios que são, assim, perfeitos, maravilhosos. E eu espero que vocês gostem. Beijo!